Olá, meus nobres amigos, que prazer enorme estar juntamente com vocês aí, para juntos desfrutarmos de uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração, os nossos devocionais. Hoje o nosso devocional é Provérbios 28, que vai falar quando a justiça exalta e o pecado derruba. Outros temas importantes abordados em Provérbios 28, a integridade que sustenta, o caminho seguro da justiça, entre medo e confiança, vivendo a verdadeira sabedoria. Quem anda em integridade permanece de pé. O poder da justiça e os perigos do pecado oculto são temas abordados em Provérbios 28. Então, nesse devocional em Provérbios 28, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei a uma poderosa reflexão bíblica sobre justiça, integridade, temor do Senhor e as consequências do pecado oculto. Então aprenda como uma vida alinhada à palavra de Deus gera segurança, coragem e estabilidade espiritual, enquanto o afastamento dos princípios bíblicos produz medo e queda. Esse devocional é ideal para quem deseja fortalecer a fé, tomar decisões sábias e viver segundo o coração de Deus. Você sabia que a consciência limpa traz mais segurança do que qualquer proteção humana? Então hoje vamos refletir sobre Provérbios 28 e aprender como a justiça fortalece a vida, enquanto o pecado oculto enfraquece a alma. Fique conosco até o final, porque essa palavra pode transformar suas decisões. O objetivo desse devocional é te levar a compreender que a verdadeira segurança, prosperidade e estabilidade espiritual não estão nas circunstâncias, mas uma vida de integridade, temor do Senhor e obediência à palavra de Deus. Provérbios 28 contrasta justos e ímpios. Destaca temas como integridade, justiça, temor do Senhor, consequências do pecado e liderança justa. Então vamos para a leitura de Provérbios 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu gosto muito desse versículo. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como o leão que ruge, ou o urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões,
mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de misérias. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Esse é Provérbios 28. O capítulo 28 de Provérbios é uma coleção de máximas que contrastam fortemente a vida do justo com a do ímpio, destacando a importância da sabedoria divina, da integridade e da confissão de pecados. Vamos para algumas peculiaridades em Provérbios 28. As principais peculiaridades e características do capítulo incluem contraste marcante. O capítulo é estruturado em torno de antíteses diretas. Por exemplo, justo versus ímpio, sábio versus tolo, rico versus opressor e o rico opressor versus o generoso. Tudo isso para ilustrar as consequências morais e práticas de diferentes escolhas da vida. Outra peculiaridade em Provérbios 28 é a coragem do justo em contrapartida o medo do ímpio. O ímpio foge sem que ninguém o persiga, oprimido pela culpa, enquanto que o justo é confiante como leão, devido à sua reconciliação e paz com Deus. Outra peculiaridade de Provérbios 28 é a liderança e sociedade. Vários versículos abordam a relação entre governantes e a sociedade. Um líder sem discernimento aumenta a opressão, enquanto a corrupção generalizada leva à instabilidade política, com muitos buscando o poder. Temos outro destaque, outra peculiaridade em Provérbios 28, a confissão e a misericórdia. Uma promessa-chave é encontrada no versículo 13, aquilo que eu falei que é o versículo que eu gosto. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, presta atenção, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Outra peculiaridade em Provérbios 28 é a riqueza e a pobreza. O capítulo adverte contra a avareza e o ganho desonesto, ligando aí, melhor dizendo, a generosidade ao cuidado com o pobre e à prosperidade a longo prazo, em contraste com a penúria que espera o egoísta. Um esboço temático de Provérbios 28. Provérbios 28 pode ser esboçado pelos seguintes temas que são recorrentes. Versículo 1 e 2, a segurança do justo e o medo do ímpio. Temos aqui a diferença de comportamento e segurança entre quem vive em retidão e aquele que vive no pecado. Versículos 3 a 12 e o versículo 16 abordam liderança, opressão e justiça social. A natureza da opressão, líderes pobres
que oprimem os pobres e a importância de governantes prudentes e justos, a influência da lei de Deus na sociedade e a oposição entre os que a seguem e os que a abandonam. Versículos 13, 14 e 18 falam sobre confissão, arrependimento e integridade. Temos aí a necessidade de confessar e abandonar o pecado para encontrar misericórdia e a bênção de uma vida íntegra. O capítulo também fala sobre avareza, generosidade e contentamento, os versículos 19 a 22 e o versículo 27. Temos aí o valor do trabalho honesto versus a busca apressada por riqueza e a importância de ser generoso com os necessitados. Temos aí também o tolo confiando no seu próprio coração, enquanto o sábio confia no Senhor e segue os seus caminhos. Fala também sobre o destino da nação, que vai mudar drasticamente dependendo de quem está no poder, se é um justo ou se é um ímpio. Os principais ensinos do texto: a justiça gera coragem e segurança, como diz o versículo 1. O justo não vive dominado pelo medo. A consciência limpa fortalece o coração. E quem anda com Deus vive com ousadia santa. A aplicação prática disso: você tem vivido em paz com Deus e com a sua consciência? Outro ensino importante de Provérbios 28 é que o pecado oculto enfraquece a vida. Como diz o versículo 3, o que encobre suas transgressões jamais prosperará. Então, o pecado escondido rouba a prosperidade espiritual. E a confissão gera misericórdia e restauração. E aplicação prática: é tempo de confessar, de abandonar, de recomeçar. Outro ensino importante em Provérbios 28 é o temor do Senhor, que é o caminho da vida, como diz o versículo 14. Temer a Deus não é medo, é reverência. Quem endurece o coração caminha para a queda. Finalmente, o texto fala sobre a integridade que sustenta todas as áreas da vida, como diz o versículo 6. Então, melhor pouco com justiça do que muito com injustiça. Deus honra quem anda corretamente. Eu faço um convite à reflexão. Como estão as suas decisões? Você tem buscado agradar a Deus ou apenas se livrar das consequências? A justiça pode até parecer um caminho mais difícil, mas é o único que conduz à verdadeira paz. Eu vou repetir isso e grave isso. A justiça pode até parecer um caminho mais difícil, mas é o único que conduz à verdadeira paz. Então vamos orar? Eu te convido para orar e eu vou orar por você. Pai bondoso, mais uma vez eu peço cura para os teus servos que estão enfrentando problemas na saúde, estão lutando contra alguma enfermidade. Tu és o Deus da cura. Cura os teus servos das enfermidades físicas, espirituais e emocionais. Traz paz, traz alívio, traz sossego, traz calmaria. Derrama do bálsamo do teu Santo Espírito no coração, na mente dos teus servos, para que eles experimentem a tua paz. Ó Deus, entra com providência, supre cada uma das necessidades dos teus servos, para que eles tenham motivo de sobra para te glorificar. Entra com libertação e com livramento, defende e dá ganho de causa para os teus servos. Traz de volta aqueles que se afastaram dos teus caminhos, traz esperança, traz tranquilidade. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou ao seu coração, como eu sempre digo, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos, peça para que eles também compartilhem com outros. Vamos fazer uma corrente do bem para que a cada dia mais e mais pessoas recebam uma porção diária da palavra de Deus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Deixa aí sua curtida. Assim que abrir o link, já deixa sua curtida, assista o devocional até o final, faça um comentário,
Precisa de oração? Deixe lá o pedido no comentário. Precisa de ajuda e orientação? Deixe lá no comentário. E eu terei um enorme prazer em responder. Que Deus tenha um dia maravilhoso para você e que amanhã você esteja comigo para juntos desfrutarmos de Provérbios 29. Estamos chegando aí no final do livro de Provérbios para a glória de Deus. Espero que você esteja gostando. E assim que terminar Provérbios, vamos começar uma nova série, tá certo? Então, amanhã conto com você. Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso. Amém.